Graça e paz para você, meu irmão. Graça e paz para você, minha irmã. Graça e paz para a família reunida nesta hora. Eu sou o pastor Jadeval Almeida e junto com você a serviço do Reino de Deus. Este é mais um momento de reflexão no livro de Salmo e, como de costume, estarei sempre fazendo um comentário e uma breve oração pela vida de todos. Vamos ler o Salmo de número 18. E o Salmo de número 18 começa dizendo assim: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristeza do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus deste o seu templo. Ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou-lhe um querubim, e voou, assim voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o
perverso te mostrará indomável. Porque tu livraste o povo aflito e abaterás aos olhos ativos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das coças e põe-me nas minhas alturas. Ensina a minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebrarão um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, e da tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alegraste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odiavam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos cairão e terão medo dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. É o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que o Senhor, te louvarei entre os gentios. Cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Glória a Deus, aleluia. Este é um salmo que também é um salmo maravilhoso, um salmo do nosso amado Davi, que deixou como legado para a nossa meditação. Como costume, fazemos uma breve meditação, e é interessante que quando procuramos o contexto histórico do Salmo 18, encontramos o mesmo comentário lá no 2 Samuel, no capítulo 22. Davi escreveu esse salmo depois de vencer os seus inimigos, e por esta razão reconhece o poder de Deus em livrá-los dos adversários que não respeitavam ele como rei e ungido por Deus. Nas suas palavras de introdução, que é aqui o início do salmo, Davi não se refere à sua posição como rei, como aquele que estava sentado em um trono e que reinava sobre
todos os povos ali, mas ele se expõe como servo do Senhor. Isso nos é mostrado com muita clareza sobre a dependência de Davi a este Deus maravilhoso que ele o conheceu. O salmo inicia com uma declaração de adoração ao Senhor. Isso está registrado no verso 1 ao verso 3. Davi declara no seu amor para com Deus a sua dependência, como um homem que encontra refúgio no Senhor. Davi, neste salmo, faz um relatório dos feitos de Deus em libertá-lo dos seus adversários. Isso está registrado lá no verso 4 até o verso 19. Quando Davi fala da voz de Deus como trovões e de um querubim cavalgando nas asas do vento, ele demonstra sua confiança na ação de Deus na esfera espiritual. Ele sabia, ele conhecia o mundo espiritual. As Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, deixa claro a participação de seres espirituais na defesa dos servos de Deus. Neste salmo, Davi não deixa dúvidas sobre a sua fé e confiança em Deus. Embora fosse conhecido por suas proezas militares, ele não se engrandecia diante das suas vitórias como guerreiro. Ele entende que as vitórias vinham por meio da intervenção de Deus e continuou confiando nele, sempre confiando em Deus. Pois a gente resume aqui esse pequeno comentário que diz assim: pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele me deu os meus pés ligeiro como das corças e me firmou na minha altura. Ele adestrou a minha mão para o combate. Aleluia, né? Glória a Deus por este salmo. É um salmo grande, né? O comentário também ficou um pouquinho grande, mas vamos orar neste momento e confiar, né? Lembrando que todas as nossas vitórias, lembrando que diante de todas e qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor é Ele que adestra, né, os nossos pés, que adestra as nossas mãos para batalhar contra este mundo espiritual. Querido Senhor, nosso Deus que está nos céus, nosso momento de oração, Senhor, nosso momento de reflexão neste Salmo de número 18, Pai. Ó Deus, este Salmo, Senhor, ó Deus, nos remete, Pai, para que nós possamos continuar firmes, Senhor, como continuou Davi ali na inteira certeza, Senhor, de fé, que o Senhor estava com ele. Ó Deus, e que neste momento em que nós acabamos de ler este salmo, neste momento que refletimos um pouco no mesmo, e neste momento que oramos, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos continuar confiando no Senhor. Ó Deus, neste momento que eu oro com este meu irmão, com esta minha irmã, ó Deus, com esta família, Senhor, ó Deus, o meu pedido de coração voltado a Ti é que o Senhor, ó Pai, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Senhor, possa adestrar, Senhor, ó Deus, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, acalmar o nosso espírito, ó Deus, e fazer com que nós possamos esperar em Ti, na Tua providência. Ó meu Deus, ajuda, Senhor, ó Deus, ó Pai, este meu irmão, esta minha irmã. Ó Deus, ajude, Senhor, ó Deus, para que a família, Senhor, ó Deus, dele, que a família dela, ó Deus, que esta família seja, Senhor, ó Deus, uma família guardada debaixo da Tua real proteção. Então, Senhor, ó Deus, esta é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo momento de reflexão no livro de Salmo e também o nosso momento de oração em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor.